Boa noite a todos. Estamos novamente reunidos nessa terça-feira, final de tarde, começo de noite, para o nosso 16º encontro. Hoje são 10 dias do mês de agosto de 2021. Meu nome é Marli Ranal, e estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre a nossa Terra, Gaia. Quando estiver aparecendo a tela cheia, Persília, eu estou te vendo. Já está a tela cheia? Ainda não, né? Ok. Vamos aguardar um minutinho até o sistema responder. Eu vou fechar de novo. Parece que o sistema travou. Vamos aqui com paciência. Novamente. É o desafio para ficarmos tranquilos, né? Vocês estão vendo pelo menos uma tela pequena com a imagem, né? Sim. Ok. Vai lá Estamos em... vendo o primeiro slide e os slides aqui na lateral, Marli. Deixa eu ver se consegue passar, né? Porque acho que nem isso. Uau! Saiu agora. Eu saí e vou entrar de novo. Uhum. Ele não responde. Interessante isso, viu? Ok, vamos relaxando aqui até ele pegar. A gente não entende por quê. Eu estava comentando, antes de nós abrirmos oficialmente o nosso encontro, que a professora Marinês, de catalão, ela teve uma intuição muito boa, porque me chamou, dias atrás, para conversar sobre a teoria de Gaia. E eu já tinha preparado esse material, e muitos começaram a me perguntar se eu podia apresentar novamente. E então eu só adicionei algumas informações para a nossa conversa de hoje, que parece que não vai sair aqui, né? Desafio. Deixa eu parar de novo. Persília, se você tiver alguma intuição aí, você Uhum. me fala, porque eu preciso das imagens. Isso. Eu estou dando um tempinho para ele, porque eu fui muito rápido. Olha, ele não sai nem... Nem rola aqui na barra. Marli, Oi. mas falando, Eneide. Eu vou tentar abrir aqui na minha máquina, sem Marli, projetar você aí me para você. ouve? Sim, Eneide, pode falar que a gente está te ouvindo. E, Oi.
Oi, você me ouviu? Estou ouvindo. Então, ele não está passando o slide, é isso? Não, ele não está indo nem para frente nem para trás. Então, Isso. coloque no modo apresentação, clica no seu mouse. A primeira opção é próximo. Aí Espera, você clica no não, próximo e espera ele só, vai. espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui de novo. Tá. Marli, se você quiser tentar passar o arquivo para mim, eu apresentar daqui, talvez. Você falou, fala de novo, Eneide. Você põe no modo apresentação, aí com o mouse do lado direito, você clica, põe em modo apresentação primeiro. Mas é isso que ele não está atendendo, Eneide. Ah, tá. Marli, Entendi. Marli, é a Sônia. Tem como salvar no PDF? Tem. Agora deu. Ai, Meu Deus. deu certo. Uau, me deu até calor agora, Deus me livre. Justamente hoje que eu preciso falar mais. Credo. Deu certo. Deu certo. Deu Deixa eu ver, certo. vai passar, vai passar. Ok, deixa o calorão passar agora. Então é isso aí. Quando a gente vai falar da nossa casa, nossa, aí tem tantas forças que geram assim, não fale da sua casa, ninguém precisa saber disso. Ô, gente, mas precisa sim, a gente precisa conversar sobre a nossa casa. Então é isso aí. Estamos prontos aqui. E a gente se pergunta, né? Todo mundo gosta de ter uma casa bem limpinha, bem organizada. De vez em quando a gente se perde no meio da bagunça, mas arruma um tempinho para organizar. Periodicamente a gente se organiza. E que tempo foi esse que o ser humano deixou para organizar a nossa casa, que não tem jeito de eu dizer assim: opa, para, que eu quero descer. Mas eu vou descer para onde? Por enquanto eu não tenho asas, não tenho algum equipamento que me leve para outro lugar, a partir do momento que eu não goste mais de ficar aqui. Então, se aqui eu estou, aqui eu tenho que ficar e tenho que cuidar. Então, é sobre esse cuidado que a gente vai falar hoje, embora mesclado aí com toda a ciência que gerenciou essas ideias sobre Gaia. E aí, eu não vou conseguir ler aqui o canto. Como é que eu faço? Viu só? Porque aqui eu tenho que repetir frases. Como que a gente faz? Eu vou dar stop share de novo e sou teimosa e vou lá outra vez. Porque são frases que não são minhas. Como é que a gente faz? Não faz, né? Marli, você tem o arquivo salvo em algum outro lugar? Porque talvez você vai passando os slides aqui e vai lendo as frases. No seu telefone, não. Não tenho. Então, deixa eu pensar aqui, o que é que eu vou fazer? Gente, Marli, mas... aqui é Denise. Olha, vamos ver se funciona. Normalmente, quando a gente tem essa dificuldade, a gente passa não no módulo de apresentação, mas no módulo texto. Tem essa possibilidade aí no PowerPoint. Você tem isso? Não. No PowerPoint, você pede para passar no módulo texto, não de apresentação. Não, você quer ver? Vamos testar de outro jeito aqui, porque aí eu vou, não tem problema que fique feio, mas eu preciso falar. Eu vou deixar nesse modo, vocês me enxergam? Sim. Sem briga, não vamos brigar com o sistema. Ok. Ok. Então, essa história de Gaia, ela começou quando James Lovelock se arriscou a começar as publicações. E o livro no qual eu me baseei para fazer essa apresentação, esse pesquisador Lewis Thomas, ele foi o editor de um programa que gerenciou vários livros, e dentre eles o livro do Lovelock.
E ele disse, é uma frase que está logo no início do livro, ele diz assim, que vista da distância da Lua, o que há de mais impressionante com a Terra, o que deixa sem ar, é o fato dela estar viva. E essa impressão que ele teve é porque, assim, deve ser maravilhoso olhar à distância, porque nós temos movimentação de nuvens, movimentação de cores, o tempo todo isso muda num dinamismo que deve ser espetacular. E tudo isso que a gente tem nessa estrutura, nesse corpo, acontece graças à interação perfeita entre todos os organismos vivos, saindo dos protozoários, saindo dos procariontes, indo a unicelulares, né? E indo até os eucariontes multicelulares. Então, a gente vai desde cianofícias até, que são as algas azuis verdeadas, até os seres humanos. E numa interação que ninguém precisa dizer nada para ninguém. Está tudo certo, que cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu papel, tem o seu trabalho a executar. Só quando surge uma vontade contrária a isso é que o equilíbrio se desfaz. Então, dentro dessa ideia, a gente fica se perguntando que diálogo maravilhoso é esse que existe entre os seres vivos, exceto homem com homem, exceto homem com os seres da natureza. O que é que aconteceu conosco? Que conselho foi esse que nós aceitamos e que não nos permite mais manter essa interação maravilhosa? Nós preferimos esquecer a frase preferida de Bateson, um biólogo, antropólogo e pensador sistêmico, que tinha a visão orgânica, e preferimos partir para a visão mecânica. Qual era a frase preferida do Bateson? O padrão que une. Somos todos um, temos princípios parecidos. E nós preferimos adotar a visão machista e dominadora de Francis Bacon, que era um político, filósofo e cientista. Ele dizia o seguinte: é preciso acossar a natureza em seus descaminhos e obrigá-la a servir, com o objetivo de se extrair dela, mesmo sob tortura, todos os seus segredos. Ora, gente, é o que nós fazemos o tempo todo. A gente arranca uma folha da planta, picoteia para examinar o que tem dentro. O tempo todo nós estamos picoteando a natureza. E ele, o Francis Bacon, é o pai da ciência moderna. Por que a gente fez essa opção? Nós estávamos numa encruzilhada. A visão holística, a visão orgânica ou a visão mecânica? E lá fomos para a visão mecânica. E estamos aqui. E o James Lovelock, indo aí desde a sua imagem jovem até a sua imagem agora, na terceira idade, ele, no livro As Eras de Gaia, a biografia da nossa Terra Viva, que é esse que eu usei como base para essa conversa, ele diz assim: às vezes, quando me preocupo demais com a vida na Terra, sigo a orientação de Lynn, essa Lynn é a Lynn Margulis, que escreveu The Five Kingdoms, e assumo o papel do sindicalista, tornando-me o representante do sindicato dos micro-organismos e das formas de vida menores e menos representadas. Elas trabalharam durante 3,5 bilhões de anos para manter esse planeta apropriado para a vida. Então, assim, a reverência que ele faz aos micro-organismos que permitiram que essa bola de pedra incandescente e depois, sem esse fogo externo, mas totalmente inabitada, se tornasse habitável. E ele hoje com 102 anos. No dia 26 de julho desse ano, ele completou 102 anos. E em uma das entrevistas que ele deu nas páginas amarelas de Veja, ele foi considerado alarmista e ele disse o seguinte, que todos os seres humanos deviam pensar assim, de maneira muito incisiva, na possibilidade de mudar para as montanhas. E aí o doutor José Carlos está feito, né? Está na parte alta. Porque ele dizia, vai acontecer o degelo e as partes mais baixas dos continentes vão receber mais água do que o normal. Então, ele foi considerado alarmista. E ele ainda é muito favorável à inteligência artificial e já cantava a bola de que a gente estaria mergulhados
nós estaríamos mergulhados nessa tecnologia que nós temos hoje, né? E que nos permite estar aqui nesse momento. Ele foi doutor em medicina, ele trabalhou com dosagem de gases, então ele permeou pela química com muita tranquilidade. E na biologia, ele fez a parceria com essa bióloga, né, a Lynn Margulis, que escreveu The Five Kingdoms, e isso deu um diferencial muito grande para o seu trabalho. Um outro diferencial no Lovelock foi que ele foi projetista de instrumentos, e isso chamou a atenção da NASA. Ele foi o primeiro a tomar as medidas sobre a quantidade dos clorofluorcarbonetos nos oceanos. E aqui vale uma pequena informação. O Lovelock, ele se considera como um cientista independente. Ele não teve vínculos com o meio acadêmico e nem vínculos com as principais revistas do meio científico. Ele teve uma vida totalmente isolada, porque ele teve grandes decepções no início da carreira dele. Ele estava com um projeto muito grande, fazendo medições de gases no oceano, e quando ele pediu a renovação do projeto dele, o financiamento, o órgão de fomento emitiu um parecer dizendo que aquele era um projeto totalmente egóico e que só servia para o seu interesse particular. Aí ele passou o instrumento que ele havia montado para fazer essas mensurações para o pessoal que estava já com expedição no mar. Eles fizeram as medições e quando chegaram os resultados, aí a mídia abriu a boca no trombone, porque foi informado que havia um buraco na camada de ozônio nos polos, em um dos polos. E isso é que deu todo o estardalhaço para se proibir com os CFCs, que geravam aí todo o mecanismo de ar-condicionado, geladeira, os refrigeradores em geral, né, aerossóis, e então foi graças ao trabalho dele. E aí, pelo fato de ser projetista de instrumentos, em 1961 ele foi convidado pela NASA para investigar vida em outros planetas, porque ele avaliava a emissão de gases olhando cores que os astros emitem. E isso estava casado com a primeira missão lunar instrumentada. Ele trabalhou na divisão de biociências do Laboratório de Propulsão a Jato, que era coordenado inicialmente por Norman Horowitz, na Califórnia. E ali surgiram as primeiras reflexões sobre Gaia que ele foi tendo. Então, essa foi a parceira dele, e segundo ele, no próprio livro que ele escreveu, ele disse que Lynn foi a mais leal e a melhor das suas colegas. Ela, como eu já disse, escreveu The Five Kingdoms. Essa imagem que tem no livro, com a mão segurando o planeta, foi desenhada pelo seu filho, o Dorian Sagan, e ela escreveu um livro muito pequenininho, chamado Planeta Simbiótico. Esse Planeta Simbiótico eu comprei faz uns 20 anos, mais ou menos, na Saraiva. Eu paguei R$20. E eu peguei essa imagem justamente para ver como é que está a situação. Um livro usado hoje está quase R$300. Ele está totalmente esgotado. Então, quem tem esse livro é uma relíquia. E ela conta nesse livro as decepções que ela teve no meio científico, porque todos recusavam os trabalhos dela quando ela afirmava que mitocôndrias e cloroplastos são endosimbiontes, seres que fizeram uma simbiose, uma parceria de colaboração com outras células, e a parceria foi tão bem sucedida que hoje nós temos esses dois endosimbiontes como organelas extremamente importantes, tanto para o reino vegetal quanto para o reino animal, mitocôndrias e cloroplastos. E ela foi esposa do Carl Sagan. Ele era astrofísico e novelista, e ele escreveu a novela Contato, que gerou um filme, a Jodie Foster, que é a artista principal, a atriz principal, e eu achei muito interessante. Eu assisti acho que umas 5 vezes o filme, e eu ia anotando o diálogo que acontecia entre os personagens. E uma parte do diálogo que chama atenção é quando o pai da atriz principal, ele era um astrônomo, ele estava observando o céu com a criança, era uma menina ainda, e ela perguntou para ele: o senhor acha que existe vida em outro lugar, em outro canto do espaço? Ele respondeu para ela: se não houver, tudo isso é um grande desperdício. Então, assim, essa foi uma frase assim, muito marcante, e vale a pena ver o filme.
Quando o Lovelock foi contratado pela NASA, tinha junto com ele uma pesquisadora, a Diane Hitchcock. Eu tentei achar biografia dela, é impossível. O próprio Lovelock afirma em seu livro que ela era doutora em filosofia, mas é simplesmente a tradução de PhD, né? Philosophical Doctor. E essa titulação, ela é fornecida por várias instituições, principalmente europeias, e equivale ao nosso doutorado. Então, como Philosophical Doctor, ela pode ser doutora em qualquer área. E aí nós não sabemos que área é essa. Eu até achei que fosse sociologia, logo no início das nossas apresentações, eu devo ter lido isso em algum lugar e ficou na memória. Mas, de fato, eu não sei, doutora, em que ela era. Ela foi contratada para avaliar a coerência lógica dos experimentos que estavam programados pela equipe que o Lovelock estava coordenando. E a meta deles era descobrir a melhor maneira de detectar vida em outros planetas. E eles viram que isso seria feito analisando a atmosfera desses planetas. E eles publicaram, então, 2 trabalhos dizendo que havia vida em um planeta cuja falta de estabilidade química seria a marca registrada. Por quê? Porque a vida nesse planeta, ela era obrigada a usar a atmosfera e os oceanos como transportadores de materiais e matéria-prima, fornecimento de matéria-prima, e também como depósito dos subprodutos do lixo. E isso é que manteria esse metabolismo. E só que, na verdade, a NASA não aceitou essa ideia, porque eles afirmavam categoricamente que o planeta morto ele estava próximo do equilíbrio químico. Tinha uma entropia exagerada, um caos, que culminava na exaustão daquele planeta, dando um equilíbrio químico, enquanto que os vivos mantinham-se em equilíbrio dinâmico, ou seja, em desequilíbrio constante. Aumenta um gás, diminui o outro o tempo todo. E uma outra coisa interessante do pensamento do Lovelock nesse sentido é que ele acreditava que a vida em um planeta ela não pode estar restrita a pequenos oásis, a não ser no início e no fim da vida do planeta. Mas a vida deveria tomar conta do planeta todo, porque só assim ela ultrapassaria as dificuldades implantadas pela própria condição planetária. Em 68, ele publicou suas ideias preliminares numa revista, na verdade, em Anais de uma Sociedade, houve um congresso, e ele publicou lá nos Anais da Sociedade Americana de Astronáutica. Em 72, ele publicou um artigo intitulado Gaia Vista através da Atmosfera, e ele publicou nesse periódico Atmospheric Environment. Em 73, ele publicou 2 ensaios já com a parceria da LIN, um em Telos e outro em Ícaros. Em 75, houve a aterrissagem do primeiro robô em Marte, na missão Viking. E a constatação da esterilidade do planeta veio marcar o início da possibilidade dessa hipótese de Gaia até se tornar uma teoria, porque o que ele afirmou, um planeta estável do ponto de vista químico, não teria vida, estava sendo confirmada. Em 79, ele fez o primeiro esboço da sua teoria no livro intitulado Gaia, um novo olhar sobre a vida na Terra. E 9 anos depois, ele publicou esse livro que eu estou usando por base, que é intitulado As Eras de Gaia. O que ele publicou nesse livro, a gente vai chamar atenção para 3 gases. O dióxido de carbono em Vênus, na Terra hipoteticamente sem vida, e em Marte está acima de 90%. E na Terra, tal qual ela está em torno de 0,03%, quase chegando a 0,04% por causa desse excesso de emissões de gás carbônico por queima de combustíveis fósseis que a gente está tendo atualmente. O nitrogênio, muito baixo nos planetas sem vida e muito alto na Terra, 79%. O nitrogênio é a base para a construção dos aminoácidos e das proteínas. Nenhum ser vivo, nenhum ser orgânico vive sem nitrogênio, é a base da construção. E o oxigênio, que tem vestígios nos planetas mortos ou em equilíbrio já químico, na Terra está 20,99%, que dá 21%. Então, foi com isso que ele trabalhou. E se vocês quiserem conhecer mais, tem uma série de livros de Gaia,
de Lovelock com essa visão de Gaia, que estão aí disponíveis na internet. E a Persília está sorrindo aí porque ela descobriu que tem na casa dela esse Gaia cura para um planeta doente, né? Esse é o subtítulo do livro Gaia. A ideia básica do Lovelock, então, é essa, né? A Terra é um sistema de vida coerente, autorregulador e automutante. E ela é ativamente sustentada e regulada pela própria vida que existe na biosfera, na sua superfície. E ele mostra, então, com essas suas ideias, que a vida deve assumir o controle do seu planeta e ocupá-lo de modo geral, e não em pequenos oásis, porque isso significa que essa biosfera está conseguindo vencer os obstáculos impostos pela própria condição planetária, seja pressão, seja condição de gases, temperatura, água disponível, enfim. Toda essa condição que a gente mencionou, temperatura, estado de oxidação, acidez, tudo isso é gerado pelos próprios organismos que aqui habitam, e isso se mantém em homeostase. Então, existe, assim, uma simbiose planetária. E lembrando que a homeostase é uma propriedade coligativa da vida, é uma propriedade de coletividades, moléculas, conjunto de células, conjunto de organismos. E isso é que resulta na simbiose planetária. Portanto, a vida é social, ela só existe em comunidades, e essa é uma propriedade coligativa, porque os agrupamentos dos organismos mostram propriedades inesperadas. E aqui vale a pena a gente parar e pensar na condição de um líquen. O líquen é uma associação simbiótica entre uma alga e um fungo. A alga não consegue viver nos lugares onde o líquen está, porque ela precisa de umidade para sobreviver. O fungo não consegue sobreviver no lugar onde o líquen está, porque ele precisa de matéria orgânica para sobreviver. Só que os dois juntos vivem em um lugar em que os dois separados não viveriam. E têm um metabolismo totalmente diferenciado, inclusive conseguindo decompor rochas e converter aquilo em materiais que servem de substrato para a vinda de musgos, depois para a vinda de pteridófitas e para a vinda de angiospermas, ou seja, dentro dessa escala de conquista do ambiente, da sucessão ecológica, o líquen está lá com uma propriedade totalmente inesperada, que é exatamente isso que ele fala. O conjunto fica inesperado. E aí a coisa mais importante que me deixou quase doida quando eu estava finalizando o artigo de constelação sobre o trabalho que fizemos na agronomia, com os alunos da pós-graduação da UFO, foi essa frase. Eu não sabia quem é que tinha escrito essa frase. O que importa é a saúde do planeta e não a de determinadas espécies de organismos. Então, o que importa é o conjunto, é a coletividade. E eu saí perguntando para taxonomistas de renome, e nós temos aqui duas taxonomistas de renome, a Denise Bicudo, a Graça Vanderlei. Perguntei para o Carlos Bicudo, ninguém sabia, não, deve ter sido Darwin, que nada, de jeito nenhum, nós temos que olhar para o lado orgânico, foi Lovelock, autor dessa frase, e depois repetida pela Lynn Margulis. Então, assim, o que importa é a coletividade. Então, assim, nós não somos a menina dos olhos do nosso planeta. Todos são importantes para o nosso planeta. Todos merecem um lugar, todos precisam ser respeitados, todos devem trabalhar em colaboração e não em extrativismo, em disputa, luta pelo poder. Isso não funciona. E a gente sempre se pergunta, né, de onde a pessoa tirou o insight para dar esse nome, né, Gaia. Esse nome vem lá da mitologia. E aí Lovelock conta no seu livro como é que veio esse nome. Ele disse o seguinte, que um contemporâneo dele e vizinho de aldeia, o romancista William Golding, dizia que todos os seres vivos merecem um nome. E assim, então a Terra merecia um nome também. E que nome melhor seria esse do que Gaia, o nome que os gregos usavam para a deusa Terra? E foi aí que ele batizou a sua hipótese de Gaia e hoje teoria de Gaia.
Só que, analisando a literatura, e foi isso que ele fez como bom cientista, ele foi buscar, antes dele, quem tinha tido esse insight de visão orgânica para a Terra. E ele descobriu James Hutton, um médico, ele é considerado o pai da geologia, ele trabalhou com ciclo de nutrientes no solo, e aí a Lesir vai gostar de conhecer esse pesquisador. E ele trabalhou também com o movimento das águas nos oceanos. E ele disse, com todas as letras, que a Terra era um superorganismo. E ele apresentou essa ideia junto da Royal Society of Edinburgh, na Escócia, em 1785. Então, no século XVIII, ele disse que a única forma de estudar a Terra, por ser um superorganismo, seria estudar a fisiologia planetária. Não tinha outra maneira de estudar a Terra. E eis aqui o nosso pai da geologia. Ainda continuando na descoberta de quem mais pensou da mesma forma, tem um outro pesquisador que Lovelock salientou, que foi o Korolenko. Ele foi um cientista e filósofo natural da Cracóvia, na Ucrânia. E quando ele estava com mais ou menos 60 anos, ele afirmava para o seu primo mais jovem que a Terra era um organismo. E quem era esse seu primo? Vernadsky, mais tarde um notável cientista soviético que dizia: a vida é uma dispersão de rochas. E aí a gente vê, né, os meteoritos, né, que fazem implantes, né, semeiam em vários planetas a vida. E o Vernadsky, ele, além de ser mineralogista e geoquímico, ele lançou as primeiras ideias sobre a nosfera. E isso foi uma importante contribuição que ele deu para o cosmismo russo. E o que é essa bendita nosfera? É aquilo que hoje a humanidade está desenvolvendo. O nosso corpo físico está pleno. O nosso corpo astral ou emocional está completamente definido. Estamos definindo como quinta raça a nosfera, a esfera do pensamento humano. E vale a pena ler sobre os experimentos de Nelson e Radin, no capítulo 11 do livro O Campo. O capítulo 11 é intitulado Telegrama de Gaia. Inclusive, esses dois pesquisadores, o Radin, ele foi considerado uma criança prodígio, eu já comentei isso com vocês, eles propõem que é possível fazer um eletrogaia-gama, não é um eletrocardiograma, é um eletrogaia-gama. E isso, o doutor Lugovenko, da Rússia, lá em Recife, já tinha falado para a gente, que não só ele, mas outros pesquisadores da NASA que estiveram naqueles encontros, os simpósios de saúde quântica e qualidade de vida que aconteceram em Recife, eles têm equipamento que mensuram esse eletrogaia-gama, que eles não chamaram assim, mas eles chamaram de assinatura eletromagnética da Terra, e eles mostraram claramente que antes de uma tsunami, de um terremoto, de um maremoto ou de qualquer evento geológico, a Terra tem o mesmo comportamento de um ser humano sob estresse. Uma batida de policiais numa favela, um maestro sob estresse intenso fazendo uma apresentação e outras coisas que geram estresse no ser humano. Então, isso já é notório e muitas pessoas estão enxergando. Segundo Vernadsky, a noosfera seria a terceira etapa no desenvolvimento da Terra. A primeira etapa foi a geosfera, a matéria inanimada sendo esfriada a partir daquele Big Bang. Depois a biosfera tomando conta do planeta, formando essa esfera de vida que envolve todo o planeta. E, posteriormente, a noosfera. E ele afirmou o seguinte: assim como o surgimento da vida transformou significativamente a geosfera, o surgimento do conhecimento humano e os consequentes efeitos das ciências aplicadas sobre a natureza alterou igualmente a biosfera. Alterou e altera. Nós estamos alterando de maneira desmedida toda a biosfera, a ponto de gerarmos esses desequilíbrios que nós estamos vendo por aí. E assim, resgatando ainda pessoas, no século XIX, 1875, a palavra biosfera foi usada pela primeira vez por Edward Suez, quando ele descreveu a estrutura geológica dos Alpes. O que esse pesquisador fez? Ele postulou a existência de duas das principais estruturas geográficas que já estão extintas na Terra.
o supercontinente de Gondwana, proposto em 1861, então um pouquinho antes dessa afirmação dele, e o Mar de Tétis. Quem era Gondwana? A fusão da América do Sul, a África e a Índia. E ele descobriu, ele lançou essa ideia de que havia um supercontinente aí, porque ele encontrou fósseis de uma samambaia arborescente fossilizados. E ele escreveu A Face da Terra, e foi o primeiro, o pioneiro praticante da ecologia. E assim, só para a gente recordar, então, né, a América, a Austrália, a África e a Antártida, todas fazendo parte de Gondwana. E o restante do continente, o resto que ficaria ali na Europa, né, seria a Laurásia. E depois houve a deriva desses continentes, separando, e a gente tem a cicatriz aí, né, o nosso umbiguinho colado lá com a África, lá no Nordeste, né? O Vernadski, ele acabou desenvolvendo o conceito de biosfera dado por esse colega, e a partir de 1911 ele já usou com significado moderno. A biosfera é o envoltório da vida, é a área da crosta terrestre ocupada por transformadores que convertem as radiações cósmicas em energia terrestre eficaz, seja elétrica, química, mecânica, térmica ou outras. Ou seja, ele está destacando o papel dos seres fotossinteticamente ativos, que capturam a energia eletromagnética oriunda do Sol, convertem em fotossíntese e a fotossíntese gerencia todo o resto da biosfera, alimentando os herbívoros, os carnívoros de primeira ordem, segunda e assim sucessivamente. A cadeia alimentar, né? Então, na visão planetária da Terra, na visão orgânica, na visão de Gaia, a vida planetária deve ser capaz de regular o seu clima e seu estado químico. E é por isso que a ocupação parcial ou incompleta só vale no início e no final da vida, porque isso não é suficiente para superar as forças que dão impulso para a evolução física e química de um planeta. É preciso um conjunto. Aí ele diz assim, né, o Lovelock, ele é muito crítico, né, ele diz assim, olha, alguns geólogos tentaram nos convencer de que a Terra é apenas uma bola de pedra umedecida pelos oceanos. Para eles, a vida é apenas um acidente, um passageiro sossegado que, por acaso, pegou uma carona nesta bola em sua viagem pelo espaço e pelo tempo. Ou seja, os geólogos não conseguiram explicar o que é esse conjunto, né? O que é Gaia. E ele diz que alguns biólogos não fizeram melhor, porque os biólogos afirmaram que os organismos vivos são tão adaptáveis e estão tão preparados para quaisquer mudanças que tanto faz o que ocorra com a Terra que eles vão sobreviver da mesma forma. Como? Separado? Não tem jeito, né? Essa simbiose nós também não conseguimos explicar como biólogos. Se a Terra é viva, segundo ele, a evolução das espécies e a evolução do seu ambiente estão estreitamente associados num processo único e indivisível. Enquanto um evolui, o outro também evolui. Por quê? Porque o mais importante é o coletivo, é a cooperação, é o compartilhamento. Opa, ser humano, escuta isso, rapaz. Porque senão a gente não consegue a harmonia desejada para a nossa sobrevivência. Porque nós não somos a menina dos olhos da Terra. Nós somos só mais uma espécie. Segundo a teoria de Gaia, o clima e a composição química da Terra são mantidos em homeostase por longos períodos, até que alguma contradição interna ou externa provoque alguma situação de desequilíbrio que provoque um salto, uma mudança, até se conseguir uma nova situação estável. Olha, gente, estamos à beira de. Estamos com uma contradição interna absurda. E aí não tem jeito de falar de Gaia sem se perguntar, né, o que é vida? E a gente já respondeu isso em encontros anteriores. Eu até contei a história, né? Biólogo fala que, eu não sei o que é vida, não. Aí o médico também não sei, não. Eu sei que morte é falência múltipla dos órgãos. Mas, gente, definir pelo oposto assim, uma judiação, né? E nós temos que lembrar continuamente que vida é uma propriedade de tudo que é capaz de se auto-organizar. Por isso que a Terra é viva, ela se auto-organiza, ninguém dá comando para a Terra.
por mais inteligentes que nós possamos ser, nós não comandamos a Terra. É o conjunto que comanda. E aí, nós temos ainda que nos lembrarmos que os sistemas, os organismos vivos, todos os organismos vivos, são sistemas bem organizados em permanente estado de não equilíbrio termodinâmico. E para que essa situação se mantenha, para que essa vida se mantenha, é necessário a entrada contínua de energia livre. E quem faz isso são os vegetais. Na verdade, assim, são os organismos fotossinteticamente ativos, começando com as cianobactérias e indo até as árvores totalmente constituídas. Nós precisamos do processo de fotossíntese para manter a vida nesse planeta da maneira como a vida se mantém. Porque a fotossíntese, recebendo essa energia e fazendo a sua modificação, ela consegue manter esse conjunto, consegue manter a biosfera. E a respiração faz o contrário, ela só gasta até a morte, até chegar ao equilíbrio químico que termina com a vida. É a dissipação de tudo. E aí a gente se pergunta, né? Aqui que vem as nossas reflexões. Cada um de nós sabe o quanto está fazendo para manter essa coerência e essa lógica planetária. E eu chamo a atenção para esse livro. Eu tinha 15 anos quando a minha professora de filosofia nos disse assim: vocês precisam ler Primavera Silenciosa. E aquele nome ficou na minha cabeça porque eu não sabia nem onde procurar esse livro. Eu era muito pobre, não tinha condições de saber onde existia isso e com que dinheiro eu podia comprar. E eu só fui ler esse livro já depois, olha, depois de muitos anos sendo professora da UF. Esse livro foi escrito em 62. A Rachel Carson, que é a autora, a formação inicial dela foi a biologia marinha, e ela lutou ferrenhamente contra duas coisas, contra um câncer e contra a difamação que todo o governo americano fez contra ela, porque ela estava berrando que o DDT era veneno e que outros defensivos agrícolas, que não eram defensivos, mas eram agrotóxicos, como atualmente eles são enquadrados, e isso estava matando o planeta. Então, assim, é uma judiação a pessoa sem forças, ela afirma, sem forças para contra-argumentar. Ela foi até o final e publicou esse livro. E hoje já tem versões mais atuais, inclusive com prefácios maravilhosos, escritos por pessoas assim altamente competentes. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. E agora eu vou passar algumas imagens só para a gente olhar. Pensando nessa história, o que é que cada um de nós está fazendo para manter a coerência e a lógica planetária? E a gente se pergunta, né? Por que é que nós chegamos aqui assim? Será que nós vamos chegar a isso? Olha, Persília, já pensou você oferecendo as saladinhas para os seus filhos com a máscara aí? Cheirão de agrotóxico? Nossa, gostão de agrotóxico? E aí, eu também, com comecinho da adolescência, passou esse filme No Mundo de 2020, Charlton Heston. Eu achei até que iam bombar com a notícia desse filme o ano passado, mas acho que estão esperando 2022, né? Porque a história é 2022, a face da Terra completamente modificada, Nova York com 40 milhões de habitantes, eu não sei quanto tem hoje, e o efeito estufa com um calor insuportável. E eu me lembro, o dono da indústria de alimentos, ele estava com 65 anos, e eu estava com 10 anos, e eu falava assim, nossa, mas eu nascido no mesmo ano, 1955, o dono da indústria havia nascido, e eu falava, nossa, mas eu só tenho 10 anos, eu nunca vou chegar a essa idade, né?
e cheguei o ano passado a 65, né? Então, é assim, um filme que também vale a pena ser visto, porque hoje, quando eu vou aos sacolões e vejo alguns tomates cheios de drosófilas passeando em volta e as pessoas comprando, era isso lá. E eles ainda recebiam alimentos em tabletes. Tinha o dia do tablete verde e o dia do tablete alaranjado. E, posteriormente, eles descobriram que os tabletes eram feitos com proteína humana. Ok, né? E isso nos dá vitalidade? Isso. Isso. Como é que a gente... E aí eu tenho aquilo que eu já contei para vocês, né? Um celular ligado, carregando, a germinação é quase mínima e a redução das raízes muito grande. E aqui o celular com um protetor para dissipar o excesso de energia eletromagnética e as raízes muito bem obrigadas, cheias de pelos absorventes. Então, assim, as plantas não sabiam que eu queria testar o efeito do eletromagnetismo e manifestaram o efeito. Então, é sob esse efeito que nós estamos. E os nossos pensamentos, eles são harmoniosos? E o que é que sai daqui? Então, a gente precisa voltar, né? Voltar a ter comunhão com a terra, alegria de viver, consumir mais substâncias orgânicas, puras. Nós precisamos voltar ao estado natural. Nós precisamos entrar no modo de sustentabilidade e não de extrativismo. Porque quando a gente entra no modo sustentabilidade, nós usamos o que a gente precisa e deixa um pouco para as gerações seguintes. Quando a gente olha um camarada que mora no Cerrado, perto das veredas, e ele vai construir cestos, vassouras com as folhas do buriti, ele não vai lá e corta todos os pés de buriti. Ele pega as folhas velhas que estão caindo e com aquela palha ele vai construir as coisas, porque ele precisa do buriti lá, porque aquilo é a manutenção dele. E o que é que nós fazemos? Motosserra, porque eu vou fazer outra coisa, não sei nem o que eu vou fazer. Aí eu esqueço e abandono aquilo lá. É isso que a gente quer? E aí, aquilo que a gente estava falando no início, foi bem assim, planejado essa história de Gaia vir aqui nesse momento, porque a televisão está cheia de informações sobre os desastres ecológicos e a luta para se manter aquele tratado de Quioto, que ninguém, todo mundo está contra, ninguém quer parar com a emissão de gases. E aí vem essa história, né, do crédito de descarbonização. Essa notícia veio domingo. Meu marido estava assistindo televisão e estava passando sobre esse CBIO. Quem emite CO2 não pode emitir títulos, mas ele é obrigado a comprar. E quem preserva pode emitir títulos. Então, existe aí uma novidade, e o Santander foi o primeiro a negociar os CBIOs. Então, assim, cada CBIO está correspondendo a 1 tonelada de CO2 evitado. Então, como é que a gente vai falar? Ideias boas têm que surgir para a gente se manter enquanto fazendo parte da biosfera. E aí, qual é a solução para tudo isso? Sujou? Limpou. Coleta de lixo seletiva, compostagem caseira, alimento vivo e saudável. Vamos lá, vamos colocar orgânicos já em todo lugar, biofal, fatores de auto-organização, menos eletromagnetismo ou alguma forma de dissipar isso. Doutora Miriam de Amorim deu uma palestra outro dia e ela comentou assim, se você parar de usar os mentolados, você já deu um grande passo na sua vida. Então, assim, menos eucaliptol, menos canforado, menos mentolado, menos lavanda, menos citronela, menos naftalina. Quantas vezes a gente se contaminou com naftalina nos herbários? Os herbários eram mantidos à custa de naftalina. Eu cheirei naftalina há não sei quantos anos. Mutagênico. Menos pensamento negativo, menos competição, menos inveja, menos rancor, menos avareza, menos pessimismo, menos ignorância, mais consciência, abertura de consciência. Nós precisamos disso.
Nós precisamos ter consciência das nossas escolhas. O que é que eu sinto, o que é que eu penso, o que é que eu como? E aí vem aquela história, né? Se nós estamos desconectados com a nossa fonte, nós não podemos nos amar. A gente precisa se religar novamente. Sabe o que eu estava pensando? Nós recebemos aí de presente o link de uma palestra daquele rapaz, o Matias de Stefano. Depois, se a pessoa que compartilhou, ela está aqui conosco, quiser se manifestar, a gente agradece, e se não quiser, também está tudo ok. Eu já tinha ouvido muita coisa daquele rapaz, eu acho que ele vibra mais no cristal do que no índigo, mas como ele é muito corajoso, ele também tem muita coisa de índigo. Ele disse uma coisa interessante, em outros locais da galáxia, porque ele tem informações sobre isso, é um dom que ele tem. Como é que a gente vai dizer? A conexão é tão grande com tudo que existe que você não precisa ter um ser superior que esteja fora de você para te dar suporte. Eu preciso pedir a um pai para eu ficar numa boa, para eu estar religada. Simplesmente você já está religada, porque você é o pai. Você é o criador e é a criatura. Você é ele. E você se esqueceu disso. Então, eu acho que a gente precisa acordar para isso, sabe? E para quê, né? Para nós nos organizarmos o planeta e conseguirmos fazer algo melhor do que a gente tem feito. Porque nós somos todos um, nós estamos interligados, querendo ou não, por pontes sutis, mas muito firmes, igualzinho a molécula de água. E a gente viu a semana passada, na nossa discussão, que a coerência é a cura. A coerência. Nós precisamos ter essa coerência. Por isso, vale a pena, reforço mais uma vez, ler o capítulo 11, Telegrama de Gaia. A McTaggart, autora do livro O Campo, ela cita inúmeros exemplos que o Rupert Sheldrake já havia citado e continua citando nos seus livros. Ele começou falando no Renascimento da Natureza e fala em todos os livros. A Terra tem memória, cada lugar tem memória, seja de tragédia, seja de horrores, de mortes, seja de coisas maravilhosas. E estamos todos interligados, sentindo tudo isso. Se eu estou sentindo tudo isso, o bem e o mal, por que não fortalecer o bem? Fazer essa coerência que leva à cura. A gente não tem outra saída. Então, assim, quase finalizando aqui a nossa conversa, tem uma série de livros que a gente já mencionou, mas, assim, tem aí um monte de informações para a gente pegar. As conexões ocultas, do Fritz Chopra, maravilhoso. A cura quântica, do Chopra. Corpo sem idade, mente sem fronteiras, do Chopra, médico. Ele é médico, né? O Universo Holográfico, do Talbot. Fantástico esse livro. A Biologia da Crença, que a Tânia comentou a semana passada, do Bruce Lipton. A Sabedoria Antiga, da Anne Besant. A Ciência e o Campo Akáshico, do Erwin Laszlo. Nós temos a doutora Miriam de Amorim, que lançou em 2018 agora o livro do Biofalso, que os profissionais da saúde podem beber dessa fonte. E nós temos aí, assim, humildemente, algumas coisas que eu escrevi, e fui reforçando tudo isso sem saber muito bem o que é que eu estava fazendo, mas hoje fica muito claro. A coerência é a cura, e nós temos que pensar, nós estamos mergulhados no campo informado, tudo informa tudo, e a gente tem que ter informações boas para que esse planeta possa dar o salto quântico, e nós, enquanto humanidade, possamos dar esse salto. Eu tinha, assim, uma esperança muito grande, lá até 2012, de que a quinta raça raiz, da qual nós fazemos parte, iria conseguir passar a tocha olímpica com todo orgulho, com toda sabedoria, com toda reverência, com toda amorosidade para a sexta raça raiz. E hoje eu me sinto envergonhada de entregar o planeta dessa forma para essas crianças que estão chegando. Nós temos que fazer alguma coisa. Não resta a menor dúvida, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu agradeço a paciência de vocês, são 19h30, com todo aquele atropelo inicial,
Mas, assim, vamos conversar um pouco sobre esse nosso papel enquanto quinta raça. Dá tempo ainda, mesmo que seja pegando o rabinho do leão. Oi, Aline. Jesus, falem alguma coisa, por favor. Help! É uma emoção, Marli, te ouvir assim, sabe, falar com tanta generosidade, com tanto amor, né, de Gaia. Eu entendo que aqui é do lugar de mãe, sabe, de ouvir esse apelo seu e pensar, né, que tanto que é da nossa, por exemplo, da minha autorresponsabilidade de começar a contar essas historinhas na cabeça das crianças, sabe? Para florescer isso. Então, é um compromisso, né? Que tem me chamado muito. Então, quando eu te escuto, isso fica mais vibrante, assim, comigo. E é só fazer um comentário mesmo dessa emoção que me traz todas as vezes que eu te escuto falar. E trazer aqui o comentário no chat, que você ainda não viu. Não, não vi. O doutor José Carlos disse que também viu o filme Contato umas 5 vezes. Eu Amei. quero assistir esse filme. Nossa, agora eu quero. Vai ser Amei. a missão de achar o filme. Obrigada. Se você não achar, eu acho que eu tenho o DVD. Então, ok. Vamos, eu vou Ai, assistir. não, mas tomara que esteja disponível, né? Porque não sei nem quem tem ainda o DVD para colocar lá, né? Deixa eu falar um pouquinho. Então, eu tenho uma grande emoção de ouvir isso, Marli. Foi uma apresentação assim fantástica. E sou chamada cada vez mais à responsabilidade desse cuidado que a gente tem que ter com Gaia. Realmente é um dia que me pegou, 2 dias que eu ando assim pensativa nesse planeta e coincidiu muito com a tua fala agora. E como eu sou bióloga, então eu fico pensando tudo que a gente estudou e tudo que a gente pode ainda fazer, né? Eu acho que essa conscientização não só das crianças, mas a própria ação de cada um da gente, né? Então esse grupo tem feito algumas medidas, mas eu fico ansiosa, eu acho que tem que fazer mais, que o tempo urge, a coisa está muito séria, né? Então a gente está... E não é preocupação com a extinção de espécies, sim com o todo, né? Com Gaia. É isso que é o chamado maior, né? Porque a gente está correndo sério risco, realmente, é uma realidade. Muita gente não percebe essas catástrofes todas, tudo que está acontecendo já é um grande perigo que estamos passando. Mas agora o que podemos fazer pelo planeta, né? Então eu acho que isso é uma reflexão muito profunda. Eu acho que a gente tem que sair daqui com mais ações, talvez. Eu tenho muita vontade ainda de fazer mais coisas por nós mesmos, pelo planeta. Era isso, emoção. Também gostaria de falar. Quando o nosso corpo, ele coloca em nós alguma dor, alguma insatisfação, a gente começa a olhar para o corpo de uma forma diferente, querendo cuidar. E assim eu vejo como a Terra também. Ela, tantos sinais que ela dá, né? Tantos terremotos, maremotos e conflitos. O que é isso, se não um grito da própria terra? E que basta a gente ter olhos para ver, né, ouvidos para ouvir esse chamado, para a gente começar a fazer alguma coisinha. Para mim, eu creio que pequenas ações, elas transmutam em grandes ações. Porque eu faço aqui, a minha família me vê fazendo,
faz também, os vizinhos vêm, também querem fazer, e aí eu começo a multiplicar isso, aí se torna uma grande onda, né? Como a gente fala da mecânica quântica, as ondas, né? E a onda é muito forte. Quando a gente emite um pensamento de querer, um pensamento de mudar alguma coisa, nem que for em nós, né? Isso já repercute muito. Então, nós somos peças que estamos aqui hoje no planeta, não à toa, mas para promover uma mudança, pequena que seja, mas ela com certeza absoluta vai se tornar numa grande onda. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a onda de um junta com a outra para formar essa grande onda. E aí nós teremos a mudança. Mas é a conscientização, eu penso. Quando a gente começa a se conscientizar, começa a olhar, a querer mudanças, a promover isso a partir de nós, aí ninguém mais nos segura. Aí vai de uma forma espontânea, as oportunidades aparecem para a gente quando estamos com essa intenção. A intenção, para mim, é tudo. Você intencionou algo, aí eu quero fazer alguma coisa pelo meu planeta. Como eu posso começar? Pode ter certeza que é só prestar atenção. Daqui a pouco vem uma ideia, vem alguém sugerindo alguma coisa, um livro que ler. Então, é prestar atenção. E hoje a gente, todo mundo, eu sinto que está muito sensível a isso. As pessoas que não estão, elas ainda estarão. Mas quem está sensível hoje, é a hora de se conscientizar para o nosso papel na Terra hoje, que é importante. Nós não estamos aqui à toa, né? Então, esse é o meu pensamento, é o que eu sigo assim todos os dias, pensando, e quando eu olho para o céu, quantas pessoas não olham para o céu, não é? Olhar para o céu azul, ou o céu com nuvens, ou o céu de tempestade, são todas nuances que são belos, todas nuances belas, né? E que conhecimento tudo isso nos traz, né? E com isso a gente reflete, vai refletindo e deixa a nossa consciência mais aberta. É um caminho, assim, eu acho lindo esse caminho, sabe? E é uma coisa que eu gosto muito de passar, de incentivar as pessoas que ainda não olharam para o céu, não olharam para a terra de uma forma diferente, não olharam para um animal e não sentiram isso, essa vontade de fazer algo, né? Nem que seja pequenininho. É isso, acho que o papel nosso é muito importante de cada um de nós, cada um na sua área, né? Cada um tentando olhar para o outro de uma forma diferente, porque eu também acho que as grandes guerras, elas começam dentro de cada um de nós, sabe? Quando a gente olha para o outro sem paciência, olha querendo julgar, não respeita o animal. Então, a guerra, ela se forma dentro de cada um de nós, aquelas pequenas coisinhas, e vai se tornando grande. E aí são perguntas que eu lanço muitas vezes para tentar encontrar respostas. E por que está acontecendo isso? Por que estamos passando todos por essa situação que passamos e outras mais que já passamos no passado? Porque tem povos que sofrem tanto e outros são mais a menos, né? Tem menos problemas que outros têm mais. Então, são perguntas. E quando a gente coloca perguntas, as respostas vêm de alguma maneira.
E isso, ao meu ver, faz a vida entrar num ritmo de movimento giratório. Aí não acaba mais. E quando a gente faz a roda da vida girar, a gente faz a vida em movimento. Então, ela pode melhorar. Ela pode passar disso que está hoje para algo muito melhor, né? Então, essa a minha luta também com querendo passar um mundo bem melhor, que tem uma maneira da gente conseguir, em vida mesmo, conseguir visualizar esse mundo bem melhor. Tantos profissionais fantásticos aqui, cada um tendo a sua contribuição, né? E esse grupo só me fez ver que isso é realmente possível, é realmente. Tem muita gente boa nesse mundo, gente, e o bem tem uma força enorme, né? Vamos cultivar isso, sim. E obrigada, gente, eu acabei falando muito. Obrigada aí por esse espaço, poder falar, de poder colocar assim para fora o que eu sinto. E o que eu sinto é muito forte, assim, eu gosto de expressar e passar isso, né, para poder também contagiar os outros. É assim que eu faço aqui em casa, com as pessoas próximas de mim. Obrigada, gente. Obrigada, Marli. Adorei a sua palestra, adorei todas Obrigada, as imagens, tudo que você falou. É uma forma da gente se conscientizar mesmo. obrigada. Heloísa, você pediu a fala? Sim, esse grupo me deixa num estado delicioso de emoção que eu fico até com vontade de chorar, de tanto bem-estar, de a gente estar pensando sobre isso, sentindo sobre isso. Sabe assim, aquela honra, aquela gratidão à Mãe Terra. Há muitos anos, quando eu via o Papa descer de um avião e beijar o solo, eu achava meio exagerado, mas já há muitos anos eu também já faço como ele. Ou em muitas situações não faço, mas eu desejo beijar o solo. E às vezes, nos meus momentos que eu chamo de meditação ou contemplação, dependendo do que eu estou sentindo, eu moro num apartamento, eu não tenho, assim, um quintal, nada assim, apenas meus vasos, né, com terra. Então, às vezes, eu sento ali no meu silêncio gostoso, coloco as mãos dentro de um vaso, honro esta Mãe Terra, e me sentindo muito pequena diante dela, eu entrego aquilo que eu não posso reciclar, que não está no meu alcance decompor. E ela tem esta grandeza de transformar tudo, né? Então, eu fico aqui assim, com taquicardia, né? De tanta emoção, de estar tão integrada com pessoas tão sensíveis, tão voltadas para este olhar maravilhoso. E é nas pequenas coisas que a gente vai, é na nossa fala, com aqueles que não têm este olhar e que às vezes nos olham como um olhar assim, ai, você está meio lunática, e a gente se arrisca e diz assim mesmo, e a pessoa depois escuta outra coisinha ali e começa a somar informações e retornam a gente, sabe aquilo? Então, eu estou adorando agora, né? Às vezes eu vou regar a árvore que eu plantei e eu levo garrafas de água e eu cuido dela e levo meu neto, já passou pessoas de carro, parou para falar que coisa mais linda que você está fazendo com essa criança. Então, a gente fazendo pequenas coisas, toca no coração do outro, fala, caramba, olha, essa pessoa veio a pé com uma sacola cheia de garrafas e está ali regando uma árvore. Eu nunca fiz isso com ninguém da minha família. E é assim que a gente vai irradiando as coisas. Não precisam ser tão grandiosas, também são importantes. Mas no contexto nosso, o que é que dá? Né? O respeito. Quando eu estava com os meus alunos, eu falava, olha, eu não posso
na minha economia da água, que essa água que eu economizo chegue lá no Nordeste, mas pelo sentimento, pelo que eu sinto com aqueles que passam a sede, que não têm esta água tão fácil que eu tenho aqui, eu economizo em honrar eles. Então, eu creio que isso, quando a gente fala, né, de energia, de vibração, do que é que a gente emana, sabe? Eu acho que quando a gente se junta e vai fazendo essas pequenas coisas, a gente está acendendo um monte de coisa maravilhosa dentro da gente. Eu saio daqui, assim, parece que querendo abraçar tudo, abraçar pessoas, abraçar árvores, cuidar mais do planeta. E eu só tenho a agradecer vocês todos maravilhosos, viu? Muito bom estar aqui. Obrigada. Mais alguém? Posso falar um pouquinho? Opa, estamos aqui. É super importante lembrar disso, porque recentemente eu tive que preparar um material sobre o corpo e a sua função manifestar no mundo manifesto, e fui ver que a palavra corpo, lá no Ayurveda, lá nas antiguidades indianas, significa embrião. Então, de alguma forma, o nosso corpo físico, ele é um embrião dentro de um embrião, dentro de um embrião, dentro de um embrião, e com certeza, né, a Mãe Terra, ela faz parte de um projeto onde ela gesta. Então tem a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe da mãe, um monte de mãe dentro das mães e um monte de filhos dentro dos filhos, né? E enquanto você está me falando, assim, está expondo, na minha jornada o Reich foi muito importante, porque ele disse que tem que cuidar muito bem da gestação, porque quanto mais medo uma criança atravessar nesse baque do mundo não físico para o mundo físico, mais ele vai buscar sobreviver fugindo do medo, e mais desgraceiras ele faz na vida dele e no entorno, né? Então, no consultório, por exemplo, esse trabalho é de formiga, é um trabalho desgraçadamente artesanal, e tem aquela imagem do rio que eu trouxe na palestra, porque é necessário que cada um faça aquilo que gostaria de fazer com a terra, porque se eu não fizer isso em mim primeiro, limpando toda a construção neurótica que o medo que eu atravessei fez na minha vida, fazendo com que eu desejasse um conceito de sucesso equivocado para fugir da dor de estar na vida, que é a dor na vida, né? Não tem como eu fazer revolução nenhuma, porque eu vou estar teorizando a respeito, ou eu vou estar arrumando caminhos, nicho de mercado, que eu canso de ver isso, né? Atitudes que nascem curativas, no bom sentido, elas acabam sendo englobadas pelas corporações, porque elas pensam corporativamente. E o trabalho parece que depende de um volume de gente que se cura individualmente, alimentando essa energia, aonde o respeito pela figura materna e as dores dela não são mais motivo de ranço, são motivos de compaixão, misericórdia, por todo o esforço que a vida tem que passar para se manifestar. Então, dentro dessa história das mães dentro das mães, e a Terra dentro dessa organização cósmica, e a gente, enquanto embrião, dentro da mãe que nos pariu e dentro de toda essa estrutura cósmica da energia masculina e da energia feminina, né? O trabalho individual a ser feito, para mim, tem uma importância extrema, porque não é possível você, de fato, levar essa energia curativa se, de repente, tudo isso estiver como mais uma informação. Quando você começa a descer degraus e acessar, né? Eu brinco muito da história do corpo ser um prédio, eu preciso descer de novo para cá. Mas a grande briga entre o que eu penso e o que eu sinto, ela, nossa, como eu brinco que é um show satanás terrível, é um exorcismo isso, porque implica em vulnerabilidade, né? E vulnerabilidade a gente confunde demais com fragilidade. Isso é a confusão que toda criança fez.
Agora, é interessante que depois de tão vulnerável, a gente vai para tanto controle para se ver de novo vulnerável pelo excesso de controle. Quer dizer, olha o cachorro mordendo o próprio rabo, olha o símbolo, né, do Ouroboros, a serpente que come o próprio rabo, na nossa cara. Então, essas defesas estão em nós e elas podem contribuir para a construção de uma sobrevivência ou para uma destruição. E o trabalho e a decisão é desgraçadamente individual. Não tem como um decreto resolver isso. E aí você vai vendo a Mãe Terra nervosa com o chinelinho na mão em cima do que nós pudemos fazer até aqui, né? Então, acho que A impressão que eu tenho é que a Terra daqui um pouquinho vai sacudir, como se fosse um cachorro sacudindo pulga, sabe? E vai sair ser humano pulando para tudo quanto é lado. Nós somos o câncer desse planeta, não é possível, gente. Nós somos a criança desse planeta. A criança é desrespeitosa, né? Pois é. A minha imagem é vaca no curral. Você cutuca, ela te dá um carreirão, entendeu? Então, ela é mais forte do que a gente, eu não tenho a mínima dúvida disso, só que aquela história, quem vai perder nessa história não é o planeta. Não é. Não é. Então é isso. Obrigado pela exposição, foi incrível, foi ótimo. Cuidemos da grande mãe, mas não dá para cuidar da grande mãe se não cuidar do grande embrião que somos nós, né? É verdade. Obrigado, Verdade. viu? Lições e lições. Obrigada pelos depoimentos, começando aí pela Persília, terminando com o Dr. José Carlos. Estamos ainda com tempo. Eu só vou, antes das 8, eu tenho um tributo à Mãe Terra e eu gostaria de passar, mas assim, no finzinho, tá? Pelo menos uns 7 minutinhos antes das 8, passar. E aí eu tenho que interromper a gravação porque tem uma música e aí o YouTube ele barra e eu não consigo depois passar para vocês a gravação. Então, quando for daqui a pouquinho, né, a gente para a gravação e coloca o tributo, mas ainda temos alguns minutos para quem quiser se manifestar. Estou aqui suspirando. Oi, Marli, boa noite. Acho que é a segunda vez que eu assisto essa palestra. E só trazendo, né, um apanhado, acho que de tudo que já foi colocado aqui, as pequenas ações, né, as pequenas transformações internas. Às vezes, quando a gente se depara com um cenário muito catastrófico, a gente perde as esperanças, deixa de acreditar em algum instante que alguma coisa possa ser feito, né, seja transformado. Quando a gente vê o oceano coberto de lixo, quando a gente vê crises ambientais, climáticas, né, a gente se assusta, o número de pessoas desencarnando. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando nesse processo, que eu acho que foi o que o José trouxe, que é um processo de nos curar, né? A gente precisa se curar, afinal de contas. Às vezes a gente vem movido pelo impulso de querer fazer alguma coisa pelo mundo, né? Não, eu preciso bolar uma grande ação, uma grande campanha, né? Angariar pessoas para limpar cachoeiras, para reciclar material, tudo isso é essencial. Mas eu acho que se não for feito primeiro um autotrabalho interno, né, de conscientização e de cura da nossa relação com esse grande organismo vivo, né, como a gente vê ele, como a gente se relaciona e posiciona ele na nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir reverter o que é externo, né? Então, eu acredito muito nesse processo de autotransformação e ressignificação da nossa relação. Eu acho que a gente já começou isso aqui, né, Marli? Esses encontros que você tem promovido nas terças-feiras, as pessoas que se permitem estar e comungar com essa energia, com esses pensamentos. Eu acho que o movimento ele já começou em muitos pontos energéticos, né? E que daqui isso reverbere e sirva de modelo, de inspiração para que outros seres também busquem esse olhar mais amoroso, mais gentil, né? Mais integrativo com o nosso planeta. Então é isso, te agradeço, palestra maravilhosa, como sempre, foi ótimo revê-la de novo. Acho que você deu ela, foi para uma turma, não foi? Da faculdade? Na verdade, foi a Marinês que me convidou para falar com o pessoal de Catalã, mas aí eu falei bem centrada só na questão científica, né?
Mas só que aquele dia eu achei que eu fosse subir aqui na cadeira, né? Fazendo num palanque, né? Gritando. Eu queria, na verdade, pegar um megafone e sair correndo na rua gritando para todo mundo, né? Aquele dia baixou o santo. Hoje foi mais calminho, né? Mas é isso aí. Eu acho que é essa generosidade, esse olhar generoso que conosco é que vai reverberar no resto, não tem saída, né? E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Eu sei que muitos gostariam de falar alguma coisa. Eu peço que vocês continuem a conversa no WhatsApp. Eu acho que isso nos alimenta, embora as outras pessoas que poderão assistir isso percam, né? Porque a gente tem trocado muita figurinha, né? É filme para lá, é livro para cá, é vídeo para lá, vídeo para cá, e a gente está assim crescendo e compartilhando com outras pessoas, né? Eu acho que isso que está valendo a pena. Uma última saideira aí, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, porque aí eu já paro a gravação. Gratidão imensa a todos pela paciência, e assim eu vou projetar aqui o filminho. Esse filme eu fiz em homenagem à doutora Míria de Amorim, quando ela veio em Uberlândia em 2010. Nós estávamos inaugurando o programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, e eu usei a música que foi cantada o tempo todo durante o primeiro simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, ele é maestro, Walter Pini. Ele gravou Concerto por uma Menina Terra. E aí um aluno colocou algumas imagens que eu acho que vai ser interessante a gente ouvir para mergulhar aí nesse mar emocional que nos envolve nesse momento. Gratidão imensa.